Aí então, vou contar um pouquinho da história das águas para vocês. Lá em 2005, nós estabelecemos no Ministério Público do Rio Grande do Sul um mapa estratégico, onde consta bem à direita, ali na posição superior do laranja, garantir a proteção dos recursos hídricos na parte ambiental. Isso foi fruto da minha insistência com a Silvia Capelli, que era coordenadora do centro de apoio, e ela acolheu, e isso foi indo para frente, né? Ali embaixo também tem sobre urbanismo, zelar pela regularidade do parcelamento do solo urbano. E eu acho que são esses dois pontos envolvendo a nossa área de urbanismo e meio ambiente. Seguindo ali, vamos ter que ir um pouquinho mais rápido nessa parte da troca dos slides. Eu consigo passar esses slides? Não. Eu tô passando, o doutor Eduardo. O senhor pode me pedir para passar quando o senhor... Pode passar. Eu não consigo passar? Eu passo aqui, ó. Pode deixar. Então, os instrumentos são esses aqui. Não vou avançar nisso, só para dizer que eu não fugi do tema. Aqui tem um material todo do sistema de gestão, né, dos instrumentos, dos... Então, aqui tem... Doutor Eduardo, Oi. desculpe interromper o senhor. É porque o senhor deve estar passando só para o senhor. Para eu passar para todo mundo ver, se o senhor achar um botãozinho escrito controlar ou assumir controle. Outro lado. Apareceu? Agora o senhor está falando. Isso, agora o senhor faça. Então os instrumentos da política, esses aqui já foram tratados exaustivamente pelo pessoal. Aqui o sistema de gestão, a organização do sistema de gestão. Aqui é interessante, né? Tem uma barra aqui na minha frente que me tira a visão. Mas enfim, um julgado do STJ é de muito tempo. Se vocês forem observar os julgados do STJ, melhorou. São quase todos do Rio Grande do Sul, depois eu vou explicar por quê. É evidente que isso é bem antigo já. Perfuração indiscriminada e desordenada dos poços artesianos tem impacto direto no ambiente, na disponibilidade de recursos hídricos para o restante da população de hoje e de amanhã. Feita sem controle também põe em risco a saúde pública aos eixos de tratamento quando for de rigor. O que ele está dizendo aí, eu acho que é o Benjamin, que faz um trabalho magnífico no STJ na nossa defesa do meio ambiente. O que diz o 225? Né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial, sadia e qualidade de vida, incumbindo ao poder público e à coletividade, eu acrescento, e a cada um de nós, porque não adianta passar a tubulação de saneamento, esgotamento sanitário na frente da casa e a gente não fazer a nossa parte. Então, incumbindo ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. É isso que ele está dizendo ali, ó, impacto direto na disponibilidade dos recursos hídricos para a população de hoje, né, a sociedade de hoje e de amanhã. Porque o que eu vejo é o seguinte, né, o vereador disse, Eduardo, se vocês soubessem o que está por vir, vocês se apavorariam. O que é isso? Em poucos anos, nós não vamos mais poder estar ali em Copacabana. Recife a gente já não pode mais nem tomar um banho, porque os tubarões comem. Não vai existir mais Veneza. Isso não é catastrófico, isso é real. Em Porto Alegre aqui, esses dias estava 50 graus e à noite estava 16. Porto Alegre, imagina no deserto. Imagina no Nordeste, no sertão nordestino, no Agreste. É uma coisa completamente desumana. E desumano é que esses psicopatas que comandam o mundo, alguns, lógico, né, roubem o dinheiro da população. Por isso o combate à corrupção é uma das coisas mais importantes que nós fazemos. E nós estamos sofrendo muito em função de termos combatido a corrupção na Lava Jato em grandes operações. Hoje nenhum caso da Lava Jato foi confirmado. Quem vai acabar respondendo por isso são os promotores, são os juízes, né? Porque a realidade, o sistema, ele se organiza para proteger os investigados e condenar os investigadores. Isso é o fim do mundo. Isso acontece nos grandes ambientes de poder, mas para nós está muito claro isso aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Um dos motivos pelos quais eu me afastei é que eu estava atendendo 200 mil pessoas sozinho, sem nenhum estagiário. Nós estamos vivendo assim uma situação de muita dificuldade financeira no estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos quase promotores mais, um responde por 2, 3, 4 promotorias. Nós não temos nem estagiário, temos alguns funcionários, lógico, mas não temos CCs dos promotores de ponta.
Porque o MP está pagando 1.200, 1.400, sei lá, 1.500 para os estagiários, o judiciário paga 2 e pouco. O judiciário tem colocado aqui 100 juízes por ano, todas as varas têm juiz, claro, eles têm muito serviço, eu reconheço, mas nós temos colocado 20, 30 a cada 2, 3, 4, 5 anos. É uma situação bem difícil, né? Nós não temos a estrutura da Justiça Federal, do Ministério Federal. Nós temos que fazer coisas muito básicas. Eu estava fazendo ofício por não ter agente administrativo. A gente atender 200 mil pessoas sozinho, com apoio de 1 ou 2 servidores, sem ter um agente administrativo. Eu estava ficando doente. Eu tomei uma situação aí de um atendimento com uma pessoa deficiente, começou a bater um grandão, assim, começou a bater na mãe na minha frente. Eu fui pro chão, a 22/18 de pressão, chamaram o SAMU, fui pro HPS e comecei a tomar morfina. A partir de 2018 eu tenho hipertensão. Então isso não é considerado acidente de trabalho, mas a minha vida está sendo colocada em risco e aí eu particularmente acabei me afastando para fazer aquilo que eu gosto, que é dar treinamento, palestras, e estou há 2 meses sem remuneração, uma agenda cheia, mas que de fato, cobrando, eu ainda não estou. A partir do mês que vem já tem palestras previstas. Aí esse final de semana já tem, no dia 20, estou trazendo a Porto Alegre a Dani Angel, uma palestrante de posicionamento digital, mas são os primeiros eventos, porque o que eu fiz ao longo da vida? 24 anos dando palestra de graça, né? Escolas, ONGs, Ministério Público, Judiciário, grandes eventos, instituições. Nunca fiz questão de cobrar para não me incomodar. Ganhava por aula, mas enfim, são questões que são importantes para a gente refletir, né? Quanto aos postos artesianos, vamos passar um pouquinho, que é um dos pontos mais importantes, assim, para mim. Eu quero contar essa história para vocês. Eu tô passando. Sumiu o negócio de passar aqui. Pode passar daí que a flechinha não tá aparecendo para mim. Pois bem, o que acontece? Pode passar. Deu, agora apareceu. Eu assumi... Bom, com 18 anos eu passei no primeiro concurso público para a Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria da Fazenda. E aí eu ganhava R$500 e gastava R$500 da PUC, porque eu tinha feito medicina na URGS. Não era um bom negócio, né, Marcelo? Ganhar 500, passar o dia inteiro trabalhando e de noite ainda ir para estudar, dormia 4, 5 horas. Aí não era um bom negócio. Aí com 19 eu passei na URGS e passei para oficial escrevente do Poder Judiciário. Trabalhei 1 ano no crime, a minha vara foi transformada. Eu fazia sentença com 19 anos para o juiz Antônio Carlos Madalena Carvalho, que tinha câncer, com máquina de escrever. Ele fazia quimioterapia, ficava bastante desgastado, fazia os projetos de sentença. Com 20 anos, a minha 13ª vara criminal foi transformada no primeiro JEC-CRIM, e eu disse, eu estou saindo, porque eu acho que eu já tenho bastante experiência na parte criminal, quero ir para o cível. Comecei a caminhar nos corredores, nunca trabalhei em cartório, também não tinha ninguém da família para me ajudar. E encontrei Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, que estava vindo da corregedoria. Então ele estava assumindo a primeira vara ali em Porto Alegre. Ele tinha sido promotor em Erechim, onde eu vinha ser promotor também, mas ele tinha vocação para a magistratura. E o Dr. Paulo me convidou para trabalhar com ele. Eu, um jovem, 20 anos, e era eu e ele. Ficamos eu e ele dos meus 20 aos 24, com muita sabedoria, muito aprendizado, né? Ele foi meu padrinho de casamento. A perda dele foi a perda de um pai para mim. Fui no enterro, todos os ministros do STJ, um sujeito que nunca falou mal de ninguém. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. Convivendo com ele diariamente, ele nunca falou mal de ninguém. Eu aprendi muito com ele, porque eu fiquei 4 anos digitando a sentença que ele me digitava. Passava a manhã inteira, ele dava aula na PUC, fazendo os despachos padrão, fazendo as sentenças, 20, 30 sentenças de... Já tínhamos computador, 20, 30 sentenças de pensão integral repetidas, e chegava de tarde, eu separava os processos mais difíceis para ele fazia uns 5 sentenças mais ou menos por dia, ditadas todas, rascunhava em meia hora os processos, fazia os despachos mais complexos, eu ia aprendendo com ele, depois eu ia fazendo também. E eu adotei esse sistema de ditar. Eu nunca perdi um prazo no cível, eu ditava para 4, 5 estagiários ao mesmo tempo. Eu levei umas cidades, a comarca agora com 200 mil habitantes, nunca perdi um prazo.
porque adotei essa sistemática de pegar o processo, manusear o processo e ir editando. Mas em Torres, quando eu assumi com 24 anos, eu me deparei com algumas situações envolvendo recursos hídricos que me chamaram a atenção. Por exemplo, ali em Torres, nós temos o rio Mampituba, que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Então, é um rio transfronteiriço, e aí eu já vou explicando para quem pouco conhece sobre a propriedade dos recursos hídricos, que nós temos a propriedade dos recursos hídricos, ela é assim, dos estados e da União. Dos estados, a grande maioria das águas do Brasil, e da União as águas estratégicas, como por exemplo os rios que dividem estados, como o rio Mampituba, que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, rios transfronteiriços, como por exemplo o rio Uruguai, que lá nós temos a tríplice fronteira, onde tem Foz do Iguaçu, um rio que adentra um estado ao outro. Então são rios estratégicos, como por exemplo as águas de unidades militares, de unidades federais, são águas estratégicas, né? Os aquíferos, de outro lado, ainda que eles perpassem vários estados, como é o caso do Guarani, que está por 8 estados, mais Uruguai, Paraguai e Argentina, ele é de propriedade do estado onde ele está situado, né? Então não existe água subterrânea da União. E os municípios, eles não detêm a titularidade das águas, eles detêm a titularidade do serviço de saneamento básico, que é composto daqueles 4 eixos conhecidos, com base no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, que diz que os assuntos de interesse local, e normalmente o saneamento é de interesse local, nem sempre, podendo ser de região metropolitana ou regional, eles são de competência dos municípios. Então, desde a Constituição de 88, nós tivemos extinta a propriedade privada das águas. Nós não temos mais nenhuma propriedade particular, seja urbana ou rural, propriedade das águas. Por mais que tu ache que o açude é teu, que tu construiu, que o poço artesiano é teu, tu tem direito nas terras, nas superfícies, nas estruturas, mas não nas águas, tá? Então, avançando nesse ponto, por exemplo, ali em Torres, eu fiz uma fiscalização em todos aqueles restaurantes da orla ali, do rio Mampituba, da beira do rio, são restaurantes maravilhosos, não sei se o Marcelo conhece ali, já veio bastante para o Rio Grande do Sul, né? E eu simplesmente me dei conta de que todos aqueles restaurantes, eles só tinham a água da Corsã para pagar a conta mínima, e todos usavam águas de poços rasos. Não é poço, nem se fala poço artesiano, porque não existe artesianismo, por exemplo. Esse caso era poço artesiano, mas porque existe um bombeamento. Mas quando é o aquífero Guarani, por exemplo, que é com alta pressão, depois vocês vão ver um vídeo, não é artesianismo, tá? Mas ali eram águas muito rasas, né, de lençóis freáticos, uma terra arenosa, e eles captavam aquela água para cozinhar, inclusive, que é a água do Mampituba, que é totalmente poluída. Então, simplesmente eu peguei e com a vigilância sanitária botei toneladas de comidas fora, fechamos tudo, tá? E foi a lição. Hoje está tudo organizado. Então, são várias questões que me fizeram lá no início da carreira despertar atenção para as águas. Ali no Mampituba mesmo, eu tive uma situação, só botar o carregador aqui, de o dado Beer ser construído para servir a população com uma área aberta para o rio, ou seja, ele causava poluição sonora em Santa Catarina, porque o som ele bate na água, ele se multiplica, é como um espelho, o espelho da água. Então nós tínhamos um sistema de contenção acústica para todos, mas não tínhamos para o passo de todos. Era uma história em inquérito, com uma grande dificuldade, se a competência, se a atribuição era minha, do Rio Grande do Sul, porque a fonte de poluição era ali, como o dano era causado em Santa Catarina, se era do estado do Rio Grande de Santa Catarina, com uma dificuldade que o promotor mais próximo ali era de Florianópolis, porque o ambiental estava concentrado, isso naquela época, em 99, em Florianópolis, ou se era da União, porque estava em cima de um rio transfronteiriço. Essa questão, eu acabei indo para Erechim, e lá segue a história. Quando eu me deparei em Erechim, onde eu fiquei 4 anos, adotei a Fabiana, minha filha, que tem com 7 meses, hoje ela tem 19 anos, era cega e surda, hoje vê e fala, pelo amor, curada. Em Erechim, de fato, o que acontece? Capa de jornal local, surto de hepatite A numa comunidade decorrente do consumo de poço comum, poço cacimba. Eu peguei,
fiz um pedido para a Vigilância Municipal de análise da água e... Só um segundo aqui, se ligar. E me dei conta de que os poços de Erechim, mais de 50% eram de água contaminada. Bom, o que eu fiz? Instaurei inquérito civil, fiz um compromisso de ajustamento com a prefeitura para que eles passassem a fiscalizar os poços artesianos e fechar em todos os lugares onde eram abastecidos pela rede pública de água. Na época, a nossa legislação era um decreto 23.430 de 74, tá? E uma lei 6.514, se não me engano, de 72. E havia discussão sobre a legalidade disso e o Tribunal de Justiça, na maior parte das vezes, derrubava, através de um mandado de segurança, as decisões, mas tinha algumas decisões boas que nos beneficiavam. E aí, aquele trabalho foi multiplicado através do centro de apoio e tal. Nós fizemos recomendação a todos os promotores que, aí com o apoio, sim, da Silvia Capelli, na época, recomendamos a todos que instaurassem inquérito para verificar essa situação, porque não adianta tu vir com um laudo de potabilidade, porque esses laudos de potabilidade eles são falsos, né? Normalmente são falsos, porque tu não tem um laudo de coleta. A pessoa pode pegar uma água da torneira, levar no laboratório e dizer que a água é boa, porque quando tu contrata um serviço de poço, tu só vai pagar de fato pela integralidade do serviço se a água for potável. O que eles fazem? Fazem uma análise de coliformes fecais totais com qualquer água. A mesma coisa que eu ia fazer um exame de HIV, pegar um sangue de qualquer pessoa e levar lá para passar num teste qualquer. Então, a análise tem que ser de captação, coleta e aferição ali no laboratório. Mas não adianta fazer um laudo para dizer que não tem coliformes fecais totais. E o resto da tabela periódica? E se tem flúor em excesso, que vai estar, enfim, fluorose, osteoporose, se tem cálcio, se tem sódio, se tem manganês, enfim, tu tem que ver. Por isso que a água de poço ela é muito perigosa. Evidentemente que a água de poço ela é de melhor qualidade do que a água superficial, porque eu sempre digo, né, o Brasil é um queijo suíço, que é um canal de comunicação eterna entre a superfície naturalmente poluída e o subsolo naturalmente preservado. Então, como dizia o Alexandre, que foram investidos muitos valores para despoluir aquíferos. De fato, na década de 80, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares para despoluir aquíferos e largaram esse projeto de mão. Porque é impossível, a gente já não consegue despoluir a água superficial. Olha a tentativa com o Tietê e todos os rios aí ao longo do Brasil e do mundo estão poluídos. Olha aqui que é o próprio Rio Guaíba, aqui onde eu moro. Então, a gente já tem dificuldade de despoluir aquíferos, canais, lagos, lagoas, rios superficiais, imagina os subterrâneos. É impossível. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Há alternativas, por exemplo, em Erechim faltava água. Então, o que eu sugeria? A própria Corsã faz um furo, uma perfuração, e fez de 1.000 metros, no aquífero Guarani, e ela coloca aquela como uma alternativa para a escassez e distribui para a população, fazendo centenas de análises por dia em seus laboratórios. O que acontece? Perfuraram o aquífero Guarani, porque o aquífero ele vai variando de profundidade de acordo com a altitude, e como Erechim é muito alta, a perfuração foi de 1.000 metros, mais ou menos, gastaram mais de R$1 milhão na época, isso há 20 e poucos anos atrás, e a água imprópria, com excesso de sais. Mas isso só uma companhia que faz análise integral, diária, semanal, quinzenal, semestral, de acordo com aquelas portarias antigas, 518 e subsequentes, que tem condições de constatar. E aí, então, vocês vejam, durante todo ao longo da história, por que as decisões do STJ, quase todas, ou a boa parte são do Rio Grande do Sul e muitas delas de Erechim, por conta dessa estrutura. E quando eu fui fazer, então, essas imagens são daquela época, tá? Olha aí, os julgados, a necessidade de prévio licenciamento para perfuração de poço, não é só outorga, tem que ter licenciamento, é inquestionável que a perfuração indiscriminada de poço causa impacto direto no meio ambiente e feita sem controle causa doenças e mortes. O meu livro Visão Jurídica da Água, ele é fruto de uma especialização que eu fiz em Erechim em Direito Civil, que eu insisti com a Sônia Rampazzo, bióloga,
todos os meus orientadores foram biólogos, de fazer sobre águas, porque, enfim, não tinha direito das águas, e afinal de contas tem muito direito civil para escrever sobre propriedade. Ele é dividido em 2, ele está esgotado, quem quiser eu tenho os últimos 80 exemplares, vocês podem pedir, eu posso encaminhar pelo correio, está esgotado, eu vou reescrevê-lo e vou publicar pela uma editora grande, mas de fato são os últimos exemplares, é uma história, e eu dividi ele em 2. Aspectos socioambientais e aspectos jurídicos. Nos aspectos socioambientais, ele é destinado para todas as pessoas. E como que eu subdividi ele? Crise da água, causas da crise da água, consequências da crise da água e formas de enfrentamento da crise da água. Veja que naquela época eu já fui intuitivo, porque é dor, causa da dor e forma de enfrentamento. E eu nem tinha esse conhecimento na área de gestão e tal. E aí, quando tu vai para a causa da crise da água, na época eu dizia que aquecimento global, desbaratamento da cobertura vegetal, aumento da população e assim por diante. São assuntos que, desde muitos anos, não participo de evento no Brasil e no mundo onde não se fale sobre águas e aquecimento global. Efeito estufa, venda de crédito de carbono, são assuntos da pauta do momento. Olha as COPs, não tem como não falar. Se tu tem, Marcelo, R$1 bilhão e tu tá no meio do deserto, tu não dá R$1 bilhão para um gole d'água? R$1,5 bilhão. Pois é. Pra tu ver, e tu não dá R$1 bilhão para sobreviver, porque será que os nossos filhos vão ter condições de... Troca uma ideia comigo, de habitar uma terra em que, se hoje nós zerássemos os gases de efeito estufa, tem uma projeção de aquecimento para 100 anos. E a gente não vai zerar os gases de efeito estufa. Então, como que nós vamos sobreviver nessa terra? Essa é a responsabilidade intergeracional que nós temos. Eu tenho um orgulho muito grande de cada um de vocês. Eu acompanho ali o WhatsApp da Abrampa, assim, ó, a monstruosidade que são vocês. Nós construímos uma história em cada estado, no estadual, no federal, sabe? O desafio é gigante, como diz a Isabel, é gigante. Nós temos uma missão, nossa missão é divina, que a gente aceita a doença e a morte. Por exemplo, eu falo ali uma das consequências, fonte de doenças e morte, guerra pela água. A gente aceita a doença e a morte, a gente não aceita a injustiça. Eu não aceitei, Marcelo, eu contei isso aí para vocês no grupo há muitos anos atrás, quando Paulo Bessa Antunes, eu fui num evento aí que ele inaugurou, uma associação de advogados, que eu respeito muito, aqui no Rio Grande do Sul, e ele é procurador da República aposentado, e ele não sabia que eu estava na plateia, nem me conhecia. Ele, eu acho que o filho do Eros Grau, como é o nome dele, é o advogado, né? Grau, Werner Grau. E ele simplesmente disse o seguinte, que quem sabia escrever sobre direito ambiental do Brasil eram advogados e gestores, que nenhum promotor do Brasil tinha capacidade para escrever sobre direito ambiental. Sabe o que eu fiz? Eu parei ele, levantei e disse, o que tu tá falando? Tu recebe o salário de procurador da República? Ele ia ter eu tava com um livro dele para assinar. Ele ia ter uma sessão de autógrafo, foi suspensa. Porque é o seguinte, o senhor recebe o salário de procurador da República? Recebo. Pois o senhor deveria doar, abrir mão, rasgar a sua carteira. O senhor dizer que nenhum procurador, nem promotor, nenhum membro do Ministério Público brasileiro tem condições de escrever sobre direito ambiental? Se disser que eu não tenho condições, ok. Mas olha os gigantes que nós temos. Herman Benjamin, na época, era promotor. Fala de Eládio, Silvia Capelli, de grandes nomes. Não pode? Mas que isso? E aí deu um tumulto, sabe? Eu nunca mais abri um livro desse cara. Nem sei se eu tenho os livros, acho que eu dei tudo na época. Porque eu tô falando publicamente porque ele falou publicamente, entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Porque não respeito nem a literatura dele. Uma pessoa que pensa assim, não respeito. Entendeu? Não respeito. É um desrespeito a nós. Porque as pessoas acham que ganha 30 e poucos mil. Vai ver quanto é o líquido. Nós pagamos 27,5 de imposto de renda. Mais uma previdência imensa. As pessoas dizem, o servidor público não trabalha. Olha o que a gente trabalha. Você trabalha sábado, trabalha domingo, não tem horário. Sabe? Os nossos colegas lá no meio da Amazônia, andando de barco.
É uma missão divina, nós temos uma missão divina, uma responsabilidade não só para com o Brasil, para com o mundo. O que é a Abrampa? O que são as associações da América Latina de associação dos promotores? Enfim, olha o Ministério Público que nós temos, que é o único no mundo com capacidade postulatória na esfera do direito coletivo civil. Quase todos têm que trabalhar em cima do penal. O que seríamos de nós com o penal? Tudo jeque. Dizem, o ladrão, o matador de passarinho vai para a cadeia. Onde? A 9.605 não prevê crime de reclusão para ninguém. Por uma gravidade dos crimes. Sabe? São coisas que me indignam e ao longo de todos esses anos ali, Marcelo, a questão da dessalinização é uma realidade. É só uma questão de valores. Olha o que é Israel em termos de produção agrícola, né? Do nada eles tiram uma safra imensa. Então nós temos que ir para Israel aprender mesmo, de fato. Tocando para frente aqui, olha aí, o aquífero Guarani estava sob ameaça de agrotóxicos lá em Ribeirão Preto. Eu fui lá estudar, porque o aquífero lá é aflorante. Isso aí é o arenito, que normalmente está abaixo da camada de basalto, e eu vou mostrar isso para vocês. Olha ali, ó. Eu tirei essas fotos aqui. Então, o basalto em cima, em Ribeirão Preto, e embaixo o arenito condensado pelo basalto. Olha aí, ó, o estudo que eu fiz há muito tempo lá em Ribeirão Preto. É o berço, né? Lá tem o chopp do pinguim para ti, Marcelo, que gosta. Não sei se já tomou lá o chopp do pinguim com água do aquífero Guarani da Antártica, né? Uma maravilha. Mas nós estamos cuidando. Olha ali, ó, a Abrampa, naquela época, 2011, reserva de água abaixo de São Paulo com risco de contaminação. Olha o trabalho que a gente já fazia, ó. Aí fui lá estudar, ó. Eu só queria mostrar rapidamente, olha aqui, ó, a minha bacia hidrográfica do Gravataí, o que acontecia, né? O trabalho que a gente fazia ali, ó. Tinha uma bacia hidrográfica ali, ó. Gravataí ao longo de toda a faixa da Freeway. Maior APA do Rio Grande do Sul. E olha aí, ó, antes e depois, né? Essa aqui, ó, os crimes ambientais existentes e como deveria ser, através do nosso PL, meu, Dr. Vladimir Passos de Freitas, que foi demandada pelo deputado da época, Kleber Verde, do Maranhão. Aqui, o que eu desenhei, né? De crimes como, por exemplo, perfurar poço de captação de água subterrânea sem autorização da autoridade competente, reclusão de 1 a 5 anos, extrair água de poço de captação sem autorização da autoridade competente, reclusão de 1 a 3, lançar efluente sólido ou líquido ou gasoso em poço de captação, reclusão de 1 a 5, e assim vai. É um projeto de lei que está tramitando, né? Queria dizer para vocês o seguinte, vamos tirar então o PowerPoint da tela, vou concluir agora em 5 minutos como pedido, né? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Então, quando eu fiz a pós-graduação lá, eu escrevi um texto na revista do Ministério Público em 2003, chamado o seguinte, Publicação da Propriedade das Águas e o Código Civil de 2002. Como eu fazia essa pós em direito civil, eu escrevi isso. A Silvia Capelli me ligou, eu estava em Erechim, ela disse assim, olha, tem uma pessoa muito importante, Herman Benjamin, que gostou muito de um texto que tu escreveu, acho que foi publicado nas redes sociais, não sei, na internet, e te convidou para vir dar palestra aqui em São Paulo, no Instituto Planeta Verde. Eu disse, eu não tenho condições de escrever, de dar palestra, não sei falar em público. Então, por isso que eu não sabia falar em público, de fato. E depois eu me tornei um professor de comunicação oratória, porque é na dificuldade que a gente cresce. E aí, esse evento do Planeta Verde, Direito, Água e Vida, não sei se vocês se lembram, porque era da época da campanha da fraternidade, dessa época, 2004, e ó, aí saiu um artigo meu sobre publicação da propriedade das águas, e tudo começou ali. Hoje o que tem à venda é esse livro Gestão da Água e Princípios Ambientais, onde eu crio a teoria do sobreprincípio do desenvolvimento sustentável, adaptando a teoria do Humberto Ávila, que diz que a dignidade da pessoa humana é um sobreprincípio, além dos princípios. Esse livro eu comprei todo o estoque,
Eu tenho 180 livros em casa e eu estou negociando ali com uma editora grande para republicá-lo. E eu vou reescrever a parte do saneamento, adaptando ele. Então, quem quiser tem que entrar em contato comigo, pode ser através do @Eduardo Viegas. Nós temos que ver só a questão do frete, que fica meio caro. Daí fazer daqui a pouco um combo com Visão Jurídica da Água e com esse aqui, talvez, não sei, que é um dos livros que eu ajudei a coordenar do ambiente jurídico do Conjur, que é um livro muito bom, da editora Del Rey aí de Minas. Ou facilitar o frete de alguma forma pelo Ministério Público, os promotores. Então eu tenho vários livros, né, que são livros históricos, assim, sobre, aí em livros coletivos, gestão de bacias hidrográficas, né, tem Estado, Meio Ambiente, Jurisdição, com o Jefferson Marinho, aquele professor que faleceu, que eu falei para vocês, vários da revista do MP, da UX, né, da RT, né, esses livros aqui do Eládio, coordenado pelo Eládio Pela Silva, do Planeta Verde. Tem com o Vladimir Passos de Freitas, o Direito Ambiental em Evolução, o Juruá. Eu tenho bastante contato com o Vladimir, é um mentor para mim. Acórdãos publicados nessa revista aqui do STJ, comentados, né? Hoje em dia eu publico muito no digital, a gente não tem quase mais o impresso. Nessa revista histórica aqui, ó, de 2005, revista dos tribunais, gestão de recursos hídricos, tem jurisdição e processo, e aí vai, são livros. Esse livro aqui é um livro feito pelo Ministério Público, de 12 promotores gaúchos que marcaram a história do direito ambiental. É um livro gratuito que vocês podem obter no Ministério Público. É um historiador que entrevistou Saltz, Marquesan, Annelise Stiefman, Steigleder, Cláudio Bonato, Daniel Martini, eu, o Orsi, o Paulo Cine, promotor de Passo Fundo, o Ricardo Schnetsky, a Silvia Capelli e a Ximena. Acho que essas são as considerações. Espero não ter explorado o tempo e ter passado bastante informação, dizendo que todo esse material está disponível para vocês. E o que vocês precisarem, tem o meu contato, tem palestra. Eu tenho realmente umas 80 palestras prontas e eu separei umas 15 para não mandar demais, assim, no Google Drive. E mandei também algum outro material aí no Google Drive também, acho que vídeos, alguns vídeos, algumas coisas assim importantes.